Oi, gente! Bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, conosco também aqui na TV Horizonte. Olha, hoje o secretário Valadão, da Prefeitura de Belo Horizonte, está prestando o seu depoimento a respeito da CPI que a Câmara Municipal instalou para averiguar e para, naturalmente, ver o que acontece com a Lagoa da Pampulha, que hoje é uma lagoa suja, feia e que não coaduna com tudo aquilo que a Pampulha tem, com aquele seu projeto maravilhoso, né, de ter aquele patrimônio maravilhoso que são a Igreja de São Francisco, a Casa do Baile, também o Yacht Tênis Clube, né? E mais o museu, que antes foi cassino, né? A história da Pampulha é uma coisa muito interessante, né? O Lago da Pampulha foi feito por Otacílio Negrão de Lima, que naquela época a água de Minas Gerais, a água de Belo Horizonte, era uma água das serras, né? Das encostas de Belo Horizonte. E essa água ia acabar, né? Com a exploração, com a cidade chegando a região mais alta da cidade, etc. Tal. Então, o Otacílio Negrão de Lima, né, sabendo dos córregos maravilhosos que tinha naquela região, né, fez a Lagoa da Pampulha, que pertencia ao distrito de Venda Nova. Pertence ainda. O distrito de Venda Nova, outro dia eu trouxe aqui um historiador que contou essa história de que a parte da Lagoa da Pampulha está dentro do distrito de Venda Nova. O distrito de Venda Nova é imenso, é muito grande, etc. Né? Ele faz divisa com Santa Luzia, com Vespasiano, antes com Pedro Leopoldo, hoje com São José da Lapa, né? Com Ribeirão das Neves e tal. É um distrito muito grande, o distrito de Venda Nova, e que é hoje, o distrito de Venda Nova, um PIB maravilhoso para a capital de Minas Gerais. Mas então, o Otacílio Negrão de Lima fez a Lagoa da Pampulha, né? Justamente pensando na água que poderia ser usada para resolver o problema de abastecimento de água de Belo Horizonte, que nós já tínhamos problema naquela época, na década de 30, né? Quer dizer, ele foi lá na frente e pensou na Lagoa da Pampulha como solução para o problema de abastecimento de água. Juscelino Kubitschek, quando foi prefeito de Belo Horizonte, viu aquele lago maravilhoso, o que fez? Urbanizou o lago, né? Fez o entorno do lago, colocou esses equipamentos maravilhosos, que são a igreja, o iate, o cassino, que hoje é museu, e a Casa do Baile, né? E vamos povoar a região da Pampulha, que é uma região bonita, vai ser a região do futuro de Belo Horizonte, a região de turismo da cidade, etc. Tal, né? Muitos até chegaram a defender uma linha de bonde no entorno da Lagoa da Pampulha. E a Lagoa da Pampulha, que eu conheci ainda menino, tinha um espelho d'água em toda a sua extensão, né? Aí vieram os bairros que contribuíram para o assoreamento da Lagoa da Pampulha. Por exemplo, os bairros que estavam a oeste da lagoa, ali, por exemplo, na região da Ressaca, onde tinha um balneário. Todo mundo, não sei se você se lembra, do chamado Balneário da Ressaca. Era uma lagoa que tinha ali na Ressaca, né, no bairro da Ressaca. Agora, essa lagoa do bairro da Ressaca, ela funcionava como um decantador natural para a Lagoa da Pampulha. Só que, infelizmente, a Lagoa da Ressaca foi assoreada por causa dos bairros que tem ali, bairro Guanabara, bairro São Joaquim, Vila Pérola, também o Novo Progresso, né? E na parte de Belo Horizonte, né? Ali, Nossa Senhora da Glória, toda a região do Alípio de Melo, né? Foi construído e ajudou, né? a assorear a Lagoa da Pampulha. Então a Lagoa da Pampulha ficou assoreada. Quer dizer, você tinha que ter um trabalho de limpar a Lagoa da Pampulha, mas isso não foi feito. E aí a Lagoa da Pampulha foi recebendo o esgoto in natura, que descia pelos córregos, né? E ele foi se acomodando no fundo da Lagoa da Pampulha. Um dia, o Maurício Campos, que era prefeito de Belo Horizonte, resolveu, né, colocar uma draga para limpar a Lagoa da Pampulha. Quando a draga chegou lá no fundo e tirou aquele negócio todo para cima, ele revolveu as algas
do esgoto que estava adormecido no fundo da lagoa. E aí, a água que inclusive era usada pela Copasa, para abastecer a região norte da cidade, da Nova, as cidades ali limítrofes e etc., aí não pôde mais tirar porque a água tinha um mau cheiro, que você tratava a água, mas não tratava o mau cheiro, né? Então a água deixou de ser usada. A Copasa tem inclusive uma ETA, uma estação de tratamento de água ali na Avenida Portugal, e que está lá desativada porque a água da Lagoa da Pampulha não pode ser usada pelo mau cheiro que ela tem, né? Então, o que tem que fazer com a Lagoa da Pampulha? Está lá o nosso secretário depondo hoje lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas aí o paliativo que eles arranjam para a Lagoa da Pampulha não resolve, né? O que resolve para a Lagoa da Pampulha é chamar a Copasa, né? A Prefeitura de Belo Horizonte, né? O governo do estado, porque tem problemas com a cidade de Contagem. Hoje eles falam que a cidade de Contagem polui a lagoa. Até a década de 90 não, porque não tinha esgoto em Contagem, então não jogava esgoto em lugar nenhum, porque não tinha esgoto na cidade, né? De repente, teve esgoto na cidade de Contagem, né? Fizeram as avenidas sanitárias, né? Que desembocam ali perto da Toca da Raposa. Ali tem uma avenida sanitária que corre ali na margem da Lagoa da Pampulha até lá onde nós temos ali a barragem, né? Agora, só que esse negócio não funciona, né? E entraram e continuam entrando sujeira para a Lagoa da Pampulha. Eu fico impressionado que nem eles podiam colocar uma pedra e um vertedouro na Lagoa da Pampulha e a água, nessa época da seca, a água ia entrar entre pedras, né? Então, o sujo não entraria na Lagoa da Pampulha, mas está entrando, continua entrando. Garrafa PET, plástico, todo material orgânico que eles jogam nos córregos entra dentro da Lagoa da Pampulha, infelizmente, né? Então, não é muito difícil resolver o problema da Lagoa da Pampulha, não. É vontade política. Hoje você tem que limpar. A Lagoa da Pampulha é um doente terminal, é um câncer terminal. Ou você opera ou a pessoa morre. E ela está morrendo, por quê? Porque não operou. Qual é a grande obra da Lagoa da Pampulha que eu defendo? É esvaziar a Lagoa da Pampulha, tirar o esgoto que está lá adormecido, né? Entregar para as floricultoras aí, para a floricultura, para fazer adubo, ou a prefeitura mesmo ensaca o adubo e vende, é um dinheiro que ela pode ver, e aí resolver o problema da Lagoa da Pampulha, limpar a Lagoa da Pampulha toda, né? Fazer com que a água que entra lá é uma água limpa, você faz o lago de oxidação nos 2 córregos que entram na Lagoa da Pampulha e resolve o problema. Você me pergunta assim, é uma obra cara? Não, não é uma obra cara, né? Mas tem que ter vontade política para fazer. Quem tem a coragem de esvaziar a Lagoa da Pampulha? Aí eu falo, e aí, o que vai fazer com o jacaré? Já leva o jacaré. Os jacarés, que devem ser muitos hoje, né? Lá para o zoológico, né? Doa para outros zoológicos e etc e tal. Dá destinação a eles, né? E tem que tomar alguma providência. Nós vamos fazer essa CPI na Lagoa da Pampulha, vão descobrir que o que precisa fazer é limpar a Lagoa da Pampulha. E do jeito que eles estão fazendo, que eles querem fazer, não vai resolver o problema da Lagoa da Pampulha, infelizmente. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem, vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. Pílulas de Lucem, daqui a pouco a gente volta. Pois é, nós estamos agora recebendo o nosso jornalista, o André Cristino, que vai conversar conosco da redação do Horizonte Notícias sobre as novidades que estão chegando aí. Ô André, bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos ligados na TV Horizonte. Olha só, Cir, hoje no Horizonte Notícia, nós vamos falar de um projeto que há 10 anos tenta trazer mais segurança, né? Alertar para os cuidados no trânsito, que é o Maio Amarelo. Motoristas, pedestres, ciclistas, todos têm que fazer a sua parte para a gente ver e viver um trânsito mais seguro. Vamos trazer os detalhes no jornal hoje. Tem também um convite, né? Amanhã termina o prazo para o envio da declaração do imposto de renda e aquelas pessoas que ainda não fizeram este envio
podem contribuir com o projeto Providência da Arquidiocese. É porque quem faz a declaração completa e tem que pagar o imposto para o governo pode destinar até 3% deste valor para o projeto Providência. E aí ajuda crianças e jovens a terem um futuro melhor, né? A terem uma bagagem naquele período fora da escola. E aí nós vamos conversar com a Fernanda Flaviana, que é diretora da Providence, que é o braço social da Arquidiocese, e ela vai trazer todos os detalhes para que você possa participar também. E vamos trazer também, assim, finalmente o consumidor teve uma boa notícia com aquela redução no preço do gás de cozinha que foi anunciado pela Petrobras, começou a chegar ao bolso do consumidor esse desconto. O botijão já está mais de 6% mais barato. Houve uma redução aí de mais de 6% no preço do botijão, mas mesmo assim o consumidor tem que pesquisar. A entrega dentro do bairro, o preço pode variar cerca de 80% de uma distribuidora para outra. Então a pesquisa é fundamental e todos os detalhes daqui a pouquinho, a partir do 12h30, no Horizonte Notícia. Ok, André, um abraço para você. Abraço. Pois é, olha aqui, o governo dá com a mão e tira com a outra. Porque se teve aí uma decisão da Petrobras de diminuir o preço da gasolina, do óleo diesel e até do gás de cozinha, mas o governo aumentou, proporcionou um aumento, né, do reajuste das contas de luz, que a partir de amanhã chega a 15%, 14%, quase 15% de aumento, né? Então, quer dizer, muita gente vai amargar agora a conta de luz. E ainda a gente não sabe o que vai acontecer mais para frente, quando nós tivermos, né, a possibilidade daquelas bandeiras, né? Embora os reservatórios das usinas hidrelétricas estejam cheios, né, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora eu quero falar para vocês aqui sobre esse produto aqui, ó. Endicalve. Endicalve é o novo produto que você vai usar, sabe para quê? Para combater a calvície, não só nos homens como nas mulheres, né? Então, está na hora. Olha aqui, há 20 anos que os cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais vêm trabalhando nesse produto que o final dele é esse aqui, Endicalve, para combater, né, a falta de cabelo na cabeça do homem e da mulher, né? Careca nunca mais, né? Endicalve você encontra em todas as farmácias e drogarias da cidade. Endicalve, especialmente lá na Drogaria Araújo, né? Olha aqui, o presidente Lula está nesse momento reunido com os presidentes dos países sul-americanos, né? Houve uma polêmica muito grande a respeito da presença do Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, que se tornou um ditador, porque lá ele sufocou todas as possibilidades de ter no país a oposição. Sufocou a oposição, mandou prender os oposicionistas, mandou acabar, desde a época do Chávez, com a televisão que era mais importante lá, que era contra, que falava as verdades do regime, do novo regime venezuelano, né? Então, proporcionou assim um certo mal-estar quando o Lula defendeu, né, o regime lá do Nicolás Maduro. Eu acho assim, receber o pessoal aqui no Brasil, conversar com todos os líderes, né, os presidentes dos outros países que estão aqui conosco, olha, sem negócio de ideologia, né? Cada um tem o seu governo, cada um faz o que tem que fazer no seu governo. Agora, o Brasil levou, né, em épocas passadas, mesmo no governo da Dilma Rousseff e do Lula, levou desvantagem com a Venezuela. A Venezuela era a nossa sócia naquela usina, né, de beneficiamento de petróleo lá em Pernambuco, né? E aí? A Venezuela tinha que entrar com dinheiro que não entrou, então o Brasil teve que fazer sozinho, né, aquela usina lá na cidade, lá perto de Recife, né? Porque a Venezuela, que era a nossa sócia no empreendimento, não pôs dinheiro, né? O petróleo viria justamente da Venezuela, que é mais perto dali do Nordeste, né? Então, hoje nós estamos recebendo todos os presidentes e o presidente Lula fez um discurso agora pela manhã muito interessante. Ele acha que os BRICS
que são os países que estão, naturalmente, fazem um bloco, né? Devia ter uma moeda, como teve os europeus que fizeram o eurodólar, né? Porque ele está defendendo que o dólar não devia ser a moeda de troca entre os países, porque a moeda de referência é o dólar, né? A Argentina está com problemas porque não tem dólar em caixa. Você tem que ter hoje um país que quando você ter dólar em caixa, você tem que vender, receber em dólar, não é verdade? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito clássico, né? O pessoal aí, os marchantes, o pessoal dos frigoríficos que exportam carne. Eles exportam carne. A exportação chega no Brasil através de dólares. Por exemplo, quem compra carne do Brasil, compra usando dólar. Só que tem que esse dólar, ele não chega no cofre de quem exporta. Quando chega no Brasil, o que o Brasil faz? Faz o câmbio. Entrega em reais o dinheiro que aquele dólar representa. Então, é assim que o país fica com dólar em caixa. E o Brasil tem bilhões e bilhões de dólares em caixa porque as nossas exportações rendem muito. Nós exportamos carne, nós exportamos arroz, nós exportamos feijão, exportamos milho, exportamos soja, exportamos minério, né? E agora vamos exportar o lítio, muito lítio, que vai ser produzido aí, já está sendo produzido na região de Araçuaí, no Vale de Jequitinhonha, que vai deixar de ser o Vale da Pobreza para ser o Vale da Riqueza. Então, o presidente hoje está conversando com os presidentes da América do Sul, né, e defendendo uma moeda de troca entre os países que não seja o dólar, não é verdade? E está fortalecendo uma política que era o que o Juscelino fez, na época que o Juscelino foi presidente, foi o pan-americanismo. Era um pan-americanismo que era toda a América, né? O Lula está querendo que os países do bloco, né, sul, né, que vem da Venezuela, vem Colômbia, vem Equador, vem Peru, vem Bolívia, vem Chile, vem Argentina, vem Uruguai, Paraguai, Brasil, né? E as Guianas também, que estão ali agarradas ao continente, né? Que sejam um bloco comercial. Vamos trocar entre nós. Por exemplo, a Argentina produz cebola, produz trigo, produz alho, não é verdade? Maçã, pera, não é verdade? Então, quer dizer, óleo, azeite, né? Então, a Argentina nos vende isso, nós vendemos outras coisas para a Argentina. É uma troca, né? E vamos usar uma moeda. É o que o Lula está defendendo. Agora, não vou entrar aqui na briga entre oposição e situação a respeito da presença do Maduro. Eu acho que todos têm lugar, têm assento nesta reunião dos chamados presidentes latino-americanos, né? Isso é muito importante. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Hoje, ainda o que resta do aeroporto do Carlos Prates, né? Os proprietários dos hangares que ainda estão lá, com alguns aviões, né? Estão reclamando que a prefeitura tomou conta do lugar, mas não está tomando conta, porque os ladrões estão entrando lá nos hangares e roubando, né? Aliás, eu acho interessante, Belo Horizonte é uma coisa interessante, você tem que entender o Belo Horizontino. Eu lembro que um dia a Infraero anunciou um aporte de 150 milhões para reformar a estação de passageiros do aeroporto da Pampulha. Todo mundo gritou, não, é Confins, nós não queremos mais aeroporto da Pampulha. Você já viu uma cidade que diz assim, nós não queremos aeroporto? Como a cidade de Belo Horizonte hoje está dizendo assim, nós temos a segunda escola de pilotos mais importantes do Brasil aqui em Belo Horizonte, no Carlos Prates. Essa escola vai deixar de existir, né? Um aeroporto que é um aeroporto apenas para o sistema de aprendizagem, né? Vai deixar de existir em Belo Horizonte. Quer dizer, cada dia a cidade vai se empobrecendo. Belo Horizonte empobreceu, eu conto essa história sempre, quando nós tivemos que construir uma cidade industrial para Belo Horizonte. E foi construída. Só que nós não tínhamos energia elétrica para tocar a cidade industrial, para suprir as necessidades energéticas do então distrito industrial, que é a cidade industrial.
Então, para não perder o que foi feito na cidade industrial, o que fizeram? O governo do estado fez? Doou a cidade industrial para Contagem. E Belo Horizonte perdeu a indústria. E foi perdendo. Na década de 70, nós perdemos toda a indústria de Belo Horizonte. Tinha aqui fábrica de cerveja, fábrica de botão, fábrica de não sei o quê. Todas as fábricas saíram daqui. Fábrica de cigarro, Souza Cruz. Todas as fábricas foram enxotadas de Belo Horizonte, que não podia mais ficar em Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte perdeu a indústria. O Juscelino ainda salvou Belo Horizonte quando colocou a Mannesmann lá no Barreiro, que pertence a Belo Horizonte, né? Então, você veja só, antigamente você ia no Barreiro, você tinha que passar em Contagem, que é a cidade industrial, para chegar lá no Barreiro, né? Então, tudo aquilo ali era Belo Horizonte. Belo Horizonte se dividia lá no Eldorado, lá em cima. Não, tudo virou Contagem, porque doou para Contagem. Prova que o prefeito Francisco Firmo de Matos, quando a CEMIG encampou a companhia Força e Luz, ele pensou assim, agora eles vão querer levar a cidade industrial de volta para Belo Horizonte. Então ele fez os 5, né? Ter um outro distrito industrial dentro de Contagem para, né, na perda da cidade industrial, ter ainda um distrito industrial na cidade. E hoje Contagem tem os 5, tem o Cincão, tem o Cinquinho, né? E tem a cidade industrial, que hoje praticamente poucas indústrias estão na cidade industrial. Infelizmente, né? Porque a própria cidade de Contagem, que é interessada maior, não incentivou, não criou políticas e etc. e tal. Então, hoje a cidade industrial, infelizmente, está virando um lugar de transporte, né? De cargas, essas coisas todas, né? Então, infelizmente, né, Belo Horizonte perdeu a indústria. E na década de 70, perdeu também o atacado. Na década de 70, Belo Horizonte perdeu o atacado, né? Nós somos, todo o atacado de Belo Horizonte foi para onde? Para a Ceasa. A Ceasa está onde? Em Contagem. Então, Belo Horizonte perdeu a indústria e o atacado, o grande comércio de atacado, né? Então, a cidade ficou praticamente com o IPTU e com o comércio. E mesmo assim, nós não temos hoje uma política de incentivo do chamado turismo de compras em Belo Horizonte. Porque nós temos, por exemplo, o Barro Preto, que é maravilhoso, o Prado, que é maravilhoso, que podia se constituir num grande polo de moda do Brasil, mas não tem um estímulo da Prefeitura de Belo Horizonte para fazer isso. Não tem um prefeito que fala assim, não, vamos fazer de Belo Horizonte um polo de moda. Vamos melhorar tudo isso aqui. Felizmente, nós não temos esse líder para fazer isso na cidade de Belo Horizonte. Infelizmente. E a cidade vai se empobrecendo, né? Hoje, cada vez mais, então, depois da pandemia, você só vê loja fechada em Belo Horizonte. O que isso significa? Significa pobreza, né? A cada dia nós vamos ficando mais pobres, né? Sem o incentivo do bom emprego, sem o desenvolvimento comercial. Cadê a chamada Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte? Praticamente você não conhece. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Até lá.